Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Eu estou falando mais uma vez diretamente aqui da nossa sede, da sede da Igreja do Novo Nascimento, que está localizada aqui na rua Prudente de Moraes, número 1020, no bairro do Alto Cafezal, na cidade de Marília. E nós temos reuniões às segundas-feiras, quarta e sexta, mas no domingo acontecem as reuniões mais importantes, que são as reuniões do Espírito Santo, direcionadas para o fortalecimento espiritual. Às 9 da manhã acontece a reunião principal, depois às 7 da noite nós temos a segunda reunião. Pessoalmente eu ministro a reunião das 9 horas da manhã, junto com vários pastores, esposas, obreiros, uma equipe está sempre pronta para atender e orientar aqueles que querem orientação. Eu gostaria que você assistisse um pouquinho do que aconteceu domingo passado. Você vai assistir alguns minutos aí da reunião que aconteceu domingo passado, e logo após o trecho da reunião da semana passada, eu volto com todos vocês dando uma orientação importante. Se você tem buscado o seu poder a cada dia, Ele está lhe adestrando a cada dia. Cabe a você batalhar, cabe a você seguir a orientação dEle e batalhar contra os seus inimigos, e batalhar as suas batalhas por fé, firmado nesse poder espiritual que Ele dá, que Ele concede. Não concedeu apenas a Davi, mas concede a todo aquele que o busca de coração, com sinceridade. Que haja fé, meu Deus, que a fé viva, sobrenatural, que o poder do Teu Espírito, meu Deus, possa iluminar os corações, que o Senhor seja glorificado. Oh, eu te glorifico. A fé sobre os mares, quando o momento chegar, a fé se manifesta quando o limite da for. Fé tem seus segredos. A fé tem seus segredos, não se revelam que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Os mares, quando o momento chegar, a fé se manifesta. A fé se manifesta. Muito bem, estamos de volta. Você assistiu um pouquinho do que aconteceu no domingo passado. E domingo agora estaremos, em nome de Jesus, às 9 da manhã, nesse mesmo espírito, nessa mesma fé, para buscarmos a presença de Deus, nos fortalecermos espiritualmente, apresentarmos o nosso louvor, a nossa adoração, mas sempre realizamos orações para abençoar as pessoas e outros aspectos das suas vidas, porque
a necessidade é grande. Muitas pessoas, muitas das vezes, chegam enfrentando, né, lutas, aflições, adversidades, e elas precisam também da oração, muitas das vezes, que traz o socorro, que traz o livramento, que traz o alívio, né? E isso é necessário. Eu quero convidar você que me assiste aqui, por exemplo, de Marília, de uma cidade da região, para estar conosco neste domingo. Lá no Rio de Janeiro, e a pastora Neuzete estará às 9 da manhã, na Avenida Marechal Fontinelli, 4217, no bairro da Malé. E eu estarei aqui na rua Prudente de Moraes, número 1020, no bairro do Alto Cafezal, em Marília. Há um versículo, eu queria ler um versículo aqui, Provérbios 24, 10, que diz assim: se te mostras fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Se te mostra fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Quando a Bíblia fala da força, ela está se referindo principalmente à força espiritual. Eu dizia no domingo passado que é importante que a pessoa emocionalmente seja forte, é importante que a pessoa seja mentalmente forte, né? Mas porque uma pessoa fraca emocionalmente, ela sofre muito mais. Uma pessoa fraca mentalmente, ela sofre muito mais, né? Há pessoas que não têm uma firmeza mental, não têm uma firmeza emocional, e muitas delas, inclusive, até querem enfrentar os seus problemas com as suas emoções, ou achando que a sua força mental é suficiente para fazê-las vencer tudo. Isso não é verdade, porque nós vivemos em um mundo de trevas, um mundo cheio de demônios. As situações que surgem, elas não são apenas naturais, né? Não são apenas naturais. Existem situações que são de ordem espiritual, e só com a força mental e emocional o ser humano não consegue prevalecer neste mundo de aflições e de trevas. É preciso que se tenha força espiritual. Essa força espiritual, ela vem de Deus, ela não vem de outras pessoas. Às vezes se apegam a filosofias, religiões, ídolos, né? Há pessoas tentando de tudo para ter uma força espiritual, mas a força espiritual que nos dá a capacidade de prevalecer sobre as lutas, a força espiritual que nos capacita a vencer, inclusive, as trevas, as forças malignas que atuam nesse mundo, essa vem de Deus. Nós a adquirimos através da palavra de Deus, através do relacionamento com Deus, através de uma vida de comunhão com Deus, nós adquirimos essa força. Então, a Bíblia diz que, e isso inclui qualquer pessoa, né? Se você se mostra fraco no dia da tua angústia, então pouca força você tem. Se você se mostra fraco no dia da angústia, pouca força tu tem. Então é muito importante que todos venham lembrar-se disso, e os que têm evidentemente buscado a Deus também venham lembrar-se disso, porque à medida que a pessoa se envolve com Deus, à medida que a pessoa absorve a palavra de Deus, à medida que a pessoa vive a fé, à medida que a pessoa vive uma vida de oração, à medida que a pessoa se relaciona com Deus, ela vai adquirindo mais força. E essa força, eu repito, é espiritual, né? Então, quanto mais força a pessoa tiver, mais ela se tornará, mais ela se sentirá forte nos momentos de angústia, de lutas e de aflições. E quanto mais a pessoa se mantém forte, se mostra forte nos momentos difíceis, ela se torna mais fácil para ela vencer as adversidades, as aflições, aqueles motivos, né, de angústia. Então é muito importante lembrar-se disso. Eu quero deixar essa mensagem para você,
Existem muitas pessoas que dizem, eu tenho muita fé, eu confio muito em Deus, enfim, falam muito, mas na hora de um pequeno problema, elas se desesperam. Na hora de um problema pequeno, não precisa ser uma coisa grande, uma coisa muito grave, às vezes uma pequena dificuldade já é suficiente para que elas se mostrem muito fracas e fica provado que na realidade a força delas é muito pequena. Então, lembre-se disso, medite nessa mensagem e venha domingo buscar a presença de Deus junto conosco, às 9 da manhã, reunião principal. Depois, às 7 da noite, a segunda reunião, Rua Prudente de Moraes, 1020, no bairro do Alto Cafezal, Rio de Janeiro, Avenida Marechal Fontinelli, 4217. Se te mostras fraco no dia da tua angústia, pouca força você tem, a tua força é pequena. Que Deus abençoe e não esqueça lá no Rio de Janeiro, às 9 da manhã, Pastora Nilzete, Rua Avenida Marechal Fontinelli, 4217. Um grande abraço e até lá.